agora nós vamos ver o conteúdo principal dessa nossa aula, né? Que é a função polinomial de primeiro grau. Uma função de primeiro grau é uma função que pode ser representada dessa forma aqui, ó. Y igual a ax mais b, com a pertencente aos reais, asterisco. O que quer dizer esse asterisco? Lembra, amiguinho? Asterisco quer dizer que não pode o zero, né? Não é isso? Então, ó, com a pertencente aos reais, asterisco quer dizer que o a não pode ser zero. Ele pode ser qualquer valor real, mas zero não. E b pertencente aos reais. O b pode ser zero, tá, amiguinho? Ok? Então isso é uma função polinomial de primeiro grau. Aqui eu coloquei vários exemplos para você, né? Ó, y igual a 2 vezes x mais 5. Compara isso com isso, amiguinho. Fala pro professor, quanto que é o valor do a dessa função? Ó, o a é o carinha que multiplica o x, né? Quanto que é aqui? 2. Então nessa primeira função, o a é igual a 2. Quanto que é o b? 5. Então o a é igual a 2 e o b é igual a 5. Ok? Ó, na segunda função, menos 3 vezes x mais 8. O a é o menos 3 e o b é o 8. Olha aí, ó. O a é igual a menos 3 e o b é igual a 8. Na terceira função, 6x menos 7. O a é 6, não é isso? E o b é menos 7. Olha lá, ó. Nessa função agora, x menos 4. Ô, amiguinho, parece que não tem nada aqui na frente do x, né? Só aparece, tá? Quando não aparece o número, significa que é 1. Isso aqui é 1x. Então, amiguinho, entenda. O a é 1, né? E o b é menos 4. Certo? Ó, e aqui, amiguinho? Menos 7 terços de x. Não tem b, né? Quando o b não aparece, é porque ele vale 0. Então, o a... e o a é uma fração. Pode acontecer, né? Então, quanto que vale o a? O a vale menos 7 terços e o b vale 0. Poderia até aparecer uma raiz quadrada aqui, tipo raiz de 5 vezes x, né? Não teria problema nenhum. O a seria a raiz de 5, tá? Então, amiguinho, ó, isso aqui são exemplos, né, para você entender de funções de primeiro grau. Aí você vai dizer, quando que uma função não é de primeiro grau? Quando ela não é desse tipo aqui. Quando aparecer, por exemplo, um x ao quadrado, 5x ao quadrado. Essa já é de segundo grau. X ao cubo, 7x ao cubo. Aí já é de terceiro grau, né, amiguinho? Raiz quadrada de x, também não pode. Tem que ser assim, ó. O expoente do x tem que ser 1, tá? O a é o númerozinho que multiplica o x. E o b é o númerozinho que está sozinho. Bom, amiguinho, sobre o gráfico dessa função. Toda função de primeiro grau possui como gráfico, né? Se você fizer o gráfico no plano cartesiano, e isso a gente vai aprender já já. Ó, o gráfico dela é uma reta. Tá bom? Toda função de primeiro grau gera como gráfico uma reta. E eu já vou te dar a informação importante, tá? Toda vez que o a for positivo, a reta vai ser crescente. O que é uma reta crescente? Mas já coloco um exemplo aqui para você, ó. Vou te dar um exemplo de uma reta crescente aqui, ó. Um exemplozinho aqui, tá? Coloco o eixo x, o eixo y e o eixo x, né? Lembra, né? Y e x. Uma reta crescente é uma reta que tem esse tipo de inclinação. Tanto faz, mais para a esquerda ou mais para a direita. Mas ela tem que estar inclinada assim, ó, ela tem que estar subindo. A gente sempre olha daqui para lá, tá? Nessa direção. Então, se ela estiver subindo, ela é chamada de crescente. Vamos anotar aqui? Ó. Ela é uma reta crescente. Já uma reta que estiver com a inclinação no outro sentido, inclinação, ela estiver, digamos assim, descendo, que o eixo y, aqui é o eixo x de novo, né? Essa reta aqui, por exemplo, ó, olhando da esquerda para a direita, ela está o quê? Ela está descendo, né? Ela é decrescente, amiguinho, né? A primeira é crescente e a segunda, ó, decrescente. Professor, dá para saber quando é crescente e decrescente? Só olhando a função? Dá. Só depende do a. Só o a. O b não quer dizer nada aqui pra gente. Só o a. Se você olhar o a e ele for um valor positivo, a reta vai ser desse tipo, crescente, ela vai estar subindo. E se o a for um valor negativo, que nem aqui, ó, menos 3,
aí ela vai ser desse tipo aqui, ó, decrescente. Ela pode estar deslocada mais para a direita ou mais para a esquerda, mas ela vai estar assim, ó, descendo. Então vamos anotar isso? A reta vai ser crescente quando nosso amiguinho A for positivo, certo? E ela vai ser decrescente quando nosso amiguinho A for negativo. Agora nós vamos aprender a fazer o gráfico de uma função de primeiro grau, amiguinho. Olha só a ideia aqui, ó. Faça o gráfico da função de primeiro grau, y igual a 2 vezes x. Essa é aquela funçãozinha do chocolate apresentada na explicação para você. Olha só, para fazer o gráfico, um caminho interessante é a utilização de uma tabelinha de pontos, tá? Como é que eu faço essa tabelinha, professor? Faz assim, ó, 2 barrinhas verticais e uma horizontal, ó, as 2 verticais e uma horizontal. Aqui no começo, você representa sempre o valor de x. No final, o valor de y, tá, amiguinho? No começo, o valor de x, sempre assim. No final, o valor de y. E aqui no meio, a função que ele te deu, y igual a 2 vezes x. Aí, ó. Pode ser? Aqui no meio, a função que foi fornecida, y igual a 2 vezes x. Aí você vai fazer assim agora. Para o x, você vai escolher alguns valores. Para a função de primeiro grau, você pode escolher valores. Não tem problema nenhum o valor que você vai escolher. Só que também não é interessante utilizar números muito grandes. Se você vai escolher valores não muito altos, né? Olha só, amiguinho. Eu vou utilizar valores negativos e também positivos, tá? Então eu vou começar assim, eu vou usar o menos 2, depois eu vou usar o menos 1, depois eu vou utilizar o 0, depois o 1, depois o 2. Eu acho que aí já está suficiente. Ah, professor, quantos pontos precisa? Pois é, amiguinho, faça com 3, 4, 5 pontos. 2 já seriam suficientes, né? Mas quanto mais pontos você utilizar, melhor vai ficar desenhado o teu gráfico, tá? Então assim, ó, 5 pontos está ótimo, tá? Então vamos lá. Como é que eu calculo o valor de y? Entenda, amiguinho. Quando eu coloquei menos 2 aqui, eu estou te dizendo que o x é menos 2. Então, esse valor menos 2 deve ser colocado ali no valor do x, ó. Então, como é que fica a minha conta? Fica assim, ó. Y igual a 2 vezes quem? O menos 2. Ó, y igual a 2 vezes x. O x é menos 2. Então, 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2, amiguinho, dá quanto? Dá menos 4. Então, quanto que vai ser o y? Menos 4. Então, nós temos aqui o nosso primeiro ponto. Ah, que ponto é esse, professor? O ponto menos 2 e menos 4. É um ponto, né? Um par ordenado. Olha aqui, ó. Menos 2 e menos 4 é o nosso primeiro ponto. Certo? Onde é que fica o ponto menos 2 e menos 4? Vamos ligar ali no plano cartesiano? Vamos ver onde é que fica? Ó, menos 2 é para o lado esquerdo aqui, né? Menos 2 para o x. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui é o menos 4, ó. Menos 2 e menos 4, conforme a gente aprendeu na aulinha ali onde a gente apresentou os pontos, fica localizado aqui, ó, nesse local. Aqui é o primeiro ponto dessa reta. Isso aqui é uma reta, né? É uma função de primeiro grau. Tá, agora vamos substituir o menos 1 ali, amiguinho. Como é que fica o valor do y? Y é igual a 2 vezes quem? O valor do x, que é menos 1. 2 vezes menos 1, amiguinho, dá quanto? Dá menos 2. Então, qual é o nosso segundo ponto agora? Menos 1 para o x e menos 2 para o y. Olha aqui, ó. Vamos lá, então? Menos 1 e menos 2. Então, eu vou localizar o ponto. Menos 1 e menos 2. Onde é que fica? Ó, menos 1 é aqui, né? Menos 2 é aqui, ó. Tá aqui, ó. Menos 1 e menos 2 é exatamente nessa posição aqui, ó. Certo? Terceiro valor que eu usei para o x, 0. Quanto que é o y? Eu tenho que usar aquela formulazinha que está ali, né? Ah, vai ser sempre essa, professor? Não, a próxima fórmula já vai ser diferente, tá? Ó, então olha aqui, ó. Y é igual a 2 vezes 0. Quanto é que é 2 vezes 0, amiguinho? 2 vezes 0 é 0, né? Então, terceiro ponto, ó, é o ponto 0 e 0. É a origem, né? Aonde que fica o ponto 0 e 0, amiguinho? O ponto 0 e 0 é exatamente aqui, né? Não é verdade? Te viu antes isso. Agora, vamos mais um ponto ainda, né? Ah, eu já consigo traçar minha reta com esses 3 pontos. Mas a gente optou por fazer 5 aqui, né?
Então agora o x igual a 1. Vamos calcular o y. Y é igual a 2 vezes o 1, né? 2 vezes 1 dá quanto, amiguinho? Dá 2, né? Então, o próximo ponto é o ponto 1 e 2. Vou marcar esse ponto no plano cartesiano. Olha lá, ó. 1 para o x. 1, x é aqui, né? Positivo é para a direita, lembra? 2 é para cima. Ó, 1 e 2 fica exatamente aqui, ó. Tá percebendo que os pontos estão ficando alinhados? Eles sempre ficam, tá? Se eles não ficarem alinhados, é porque você fez errado isso aqui. Porque função de primeiro grau sempre tem que dar uma reta ao gráfico, tá? Então, amiguinho, agora o 2, né? O último pontinho que a gente vai escolher. Y é 2 vezes x. Então, y é igual a 2 vezes o nosso querido 2 que a gente encontrou aqui, né? E 2 vezes 2 dá quanto, amiguinho? Dá 4. Então, o nosso último ponto que a gente fez é o ponto 2 e 4. Daí a galerinha fala, ah, professor, eu não podia pegar o 3, o 4, o 5, o 6 também? Podia. Só que se eu pegar, por exemplo, o 6, o y vai dar 12. E esse meu gráfico aqui só vai até aqui, ó, né? Não vai até no 12. Você começa a ter que fazer um gráfico muito grande. Por isso que não é legal usar pontos valores muito altos aqui, né? Então tá, ó, 2 e 4. Vamos ligar? 2 para o x é aqui, 4 para o y é aqui, ó, tá aqui o ponto. Ô, amiguinho, ligando esses pontos, né, eu tenho o gráfico da minha reta. Aonde que fica a minha reta? A minha reta fica exatamente nessa posição. Consegue perceber que os pontos estão todos alinhados, amiguinho? Ó que lindo, ó. Tá aqui bonitinho a nossa reta. Ó, ela é crescente ou ela é decrescente, amiguinho? Ela é crescente, né? Ó, ela tá subindo. Por que ela é crescente? Lembra? Porque o A é positivo, é 2, ó. Sempre que o A for positivo, a nossa reta vai ficar sendo crescente, tá? Faça o gráfico da função de primeiro grau, y igual a 4x menos 3. Vamos lá então, amiguinho? Lembrando da nossa tabelinha, né? Ó, aqui, aqui e aqui. Lembra? Quem que vai no começo da tabelinha, amiguinho? É o valor do x, não é verdade? Quem que vai no final? O valor do y. Quem que vai no meio? A função y igual a 4 vezes x menos 3, né? Essa função já é diferente da outra, né? A outra era y igual a 2x, agora mudou. Vamos pegar valores para o x? Que valores que eu vou usar? Eu vou usar os mesmos de antes, tá? Aí você vai dizer, pode ser sempre os mesmos? Se você achar coerente aqueles valores, sempre pode usar, tá? Então, ó, vou usar o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2 de novo, tá? Vamos ver o que acontece? Vamos substituir ele. Ó, esse menos 2 vai no lugar do x, não é verdade? Então, como é que fica? Y é igual a 4 vezes menos 2, menos 3, não é verdade? 4 vezes menos 2 dá menos 8, não é isso? Menos 8 com menos 3 dá menos 11. Agora, o segundo ponto, vamos substituir o menos 1 no x. Depois a gente liga os pontos, né? 4 vezes menos 1, menos 3. Dá menos 4 com menos 3, que dá menos 7, né, amiguinho? Agora, 4 vezes 0 menos 3. 4 vezes 0 menos 3 dá menos 3. Agora, 4 vezes 1 menos 3, né? Coloca 1 no lugar do x. 4 vezes 1 é 4, menos 3 é 1. E agora, 4 vezes 2 menos 3. 4 vezes 2 é 8, menos 3 é 5. Os pontos que eu encontrei são, né? Foram, primeiro ponto, menos 2 e menos 11. Segundo ponto, menos 1 para o x e menos 7 para o y. Terceiro ponto, 0 e menos 3. Quarto ponto, 1 e 1. Quinto ponto, 2 e 5. Ô amiguinho, pelo que eu estou percebendo aqui, eu não vou conseguir ligar esses pontos aqui todos, né? Ó, o menos 2 e menos 11, tudo bem, o menos 2 é aqui. Só que o menos 11 é lá embaixo, meu gráfico não vai até no menos 11. Se você quiser continuar o seu até no menos 11, pode, né? Mas aqui não há necessidade. Ó, só esses 3 pontos aqui de baixo é que a gente vai utilizar para fazer a reta. Esses 3 pontos já são suficientes. Você não precisa pegar todos eles. Onde é que fica o ponto 0 e menos 3? Vamos lembrar?
Menos 3 é o valor do y, 0 é o valor do x. Quem que vale menos 3? O y. Onde é que é o menos 3 do y? Aqui, ó. Ali é o menos 3 do y, certo? Segundo ponto, 1 e 1. Ó, 1 para o x, 1 para o y, é exatamente aqui o segundo ponto. Terceiro ponto, 2 e 5. 2 para o x, ó, 1, 2, 3, 4, 5 para o y, aqui, ó. Consegue perceber, amiguinho? Os 3 pontos ficaram alinhados. Vamos ligar os pontinhos? Então vamos lá, amiguinho. Ó, ligando os pontinhos, nós temos essa reta aqui, ó. Percebe? Então, essa reta aqui nós fizemos ela com apenas 3 pontos. Não tem problema isso, tá? Faça o gráfico da função de primeiro grau, y igual a menos 2x mais 3. O que você está percebendo aqui, amiguinho? Hã? O a é negativo, né? O a é negativo, é menos 2. Essa reta vai ser decrescente. Quer ver? Vai acontecer isso. Vamos fazer a tabelinha? Vamos lá, então. Ó, lembrando que, como sempre, né? O que tem no começo da tabelinha? O valor de x. No final, os valores de y. E no meio, a função y igual a menos 2x mais 3. Que valores que a gente vai usar? Será que os mesmos de antes? Pode ser, né, amiguinho? Olha lá, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Vamos lá, substituindo então. Y é igual a menos 2 vezes menos 2 mais 3. Ó, menos 2 vezes menos 2, cuidado, hein? Dá mais 4, né? Menos vezes menos dá mais. E 4 mais 3 é 7. Meu gráfico não vai até no 7 ali, eu não vou conseguir usar esse ponto aí. Tudo bem. Agora o menos 1. Vamos lá, ó. Y é igual a menos 2 vezes o menos 1 mais 3, né? Coloca o menos 1 no lugar do x, né, amiguinho? Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Mais 3 é 5. Então o segundo ponto é menos 1 e 5. Agora 0. Olha lá. Menos 2 vezes 0 mais 3. Menos 2 vezes 0 é 0, tá, amiguinho? Quando multiplica qualquer número por 0 dá 0, tá? Então vai ficar 0 mais 3, que é 3. Agora, y é igual a menos 2 vezes 1 mais 3, né? Menos 2 vezes 1 dá menos 2, né? Menos 2 mais 3 dá 1 positivo. Agora, menos 2 vezes 2 mais 3. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, amiguinho. E menos 4 mais 3 é menos 1. Vou usar mais um pontinho ainda, tá? O 3 aqui. Ah, pode, professor? Claro, você pode usar os pontos que você quiser. Se você vê que não está bom aquele que você pegou, pegue outros. Ó, menos 2 vezes 3 mais 3, né? Menos 6 mais 3 é menos 3. Ainda consigo ligar. Então vamos lá, amiguinho. Quais os pontos então que a gente achou? Menos 2 e 7 positivo, né? Tá aqui, ó. Menos 1 e 5. É isso? 0 e 3. 1 e 1. Não é verdade? 2 e menos 1. 3 e menos 3. Vamos ligar aqui o que for possível de ligar? Ó, menos 2 e 7 não dá. O meu gráfico é 1, 2, 3, só vai até no 5 aqui. Esse aqui não cabe aqui no meu gráfico. Menos 1 e 5 dá. Menos 1 é aqui pro x, né? 5 é 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Menos 1 e 5 é aqui, amiguinho. 0 e 3. Ó, quem é que vale 3? O primeiro valor é o x, o segundo valor é o y. É o y que vale 3. Então é em cima do 3 do eixo y. É aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui é o ponto 0 e 3, tá, amiguinho? Terceiro ponto, 1 e 1. Ó, 1 para o x, 1 para o y. Fica exatamente aqui o terceiro ponto. Quarto ponto, 2 e menos 1. Ó, 2 para o x, menos 1 para o y. Menos 1 aqui, tá? Ó, aqui, ó. 2 e menos 1 é aqui. Como é apertadinho, mas é ali. Ó, o próximo ponto, 3 e menos 3. Então, 3, ó, 1, 2, 3. Menos 3 é aqui. Então, 3 e menos 3 é esse ponto. Ó, os pontinhos ficaram alinhados, amiguinho? Claro que sim, né? Eles devem ficar alinhados sempre. Se não ficarem alinhados, é porque está errado o que você fez. Você cometeu algum erro. Agora vamos ligar esses pontinhos, amiguinho. Ó a nossa reta. A nossa reta ficou crescente ou ela ficou decrescente? A gente sempre olha para lá, né? Sempre naquela direção do x lá, ó. Naquela direção ela está
diminuindo, ela está caindo, então ela é decrescente. A gente já sabia que ela era decrescente, porque o A dela é negativo, né, amiguinho? Classifique cada uma das funções abaixo em crescente, representado pela letra C, né? Ou decrescente, representado pela letra D. Ô amiguinho, quando que a reta, a função de primeiro grau, é crescente? Quando o A é positivo, né? O A é o carinha que multiplica o x, lembra, né? Ó, y igual a 13x menos 85. O valor que multiplica o x é o 13. Ele é positivo ou negativo? Ele é positivo, né? Se ele é positivo, a reta é o quê? Crescente, representado pela letra C. A segunda, menos 2x mais 17. Quanto que é o A dela? O A é menos 2. Tá? Vamos anotar aqui, não custa nada, né? Ó, o A aqui é menos 2. Ó. Qual é o A da primeira? O A da primeira é 13. Ah, e o B? O B não faz diferença para ser crescente ou decrescente. É só o A que eu olho. Ó, o A é negativo, então ela é o quê? Decrescente, amiguinho. A terceira, y igual a x mais 12. Quando não aparece ali o número na frente do x, significa que ele é 1. Então, 1 é positivo, né, amiguinho? Então, o A dessa aqui vale 1. E se ele é positivo, ela é o quê? Crescente. E a outra, menos 3 quartos de x mais 50. O A é menos 3 quartos. É uma fração, mas é um valor negativo, né? Ó, se é um valor negativo, o que ela é? Decrescente. Aí pra você.